Beleza. Quero agradecer novamente a presença de todo mundo no nosso encontro de hoje. O encontro vai ser um pouco diferente. A Deise vai conduzir isso hoje, porque ela tem uma experiência com a condução, né, desse tipo de encontro. A gente está trazendo hoje a ideia da mentoria coletiva, da palpitaria. Nós temos 2 cases para poder palpitar aqui à vontade. A gente está cada encontro, né, tornando isso daqui cada vez mais sólido, mais maduro. A gente tem aproveitado bastante os conteúdos trabalhados aqui dentro, todas as quintas-feiras, uma delas pelo Clube Método, outras pelo Receitas. E a gente tem feito uma troca bem gostosa, né, Deise, nesse sentido. A gente tem personalidades diversas, conhecimentos diversos, e é isso que enriquece os 2 grupos. Eu vou passar já para a Deise poder conduzir. O Douglas já está entrando, tá, Deise? Ele me passou aqui o zap, que ele estava com problema para acessar, mas ele já está entrando aí também. Eu vou apresentar o Douglas, que é o primeiro encontro dele também aqui no clube. Passo para Legal. você, Deise. Legal, Gustavo. Desculpa te interromper, Daisy. Esqueci de avisar que eu convidei uma amiga para vir hoje também. E aí agora caiu minha ficha. Quando você falou do Douglas, eu mandei o WhatsApp para ela para ver se ela realmente vem. Então, se aparecer aí Marina Pasqualino, é ela, e eu mandei o WhatsApp para ela. Bom? Tem minha prima também, a Lisley. Talvez também ela entre aqui. Estou doida para a Deise conhecer ela. Ela é da tribo da Deise. Muito bom, gente nova chegando, né? Pois é. Muito bom. É muito bom mesmo, Gustavo, essas parcerias, né? Como você falou, justamente as diferenças, quando a gente sabe apreciar e ouvir, são essas diferenças que enriquecem, né? Então, o que eu queria trazer hoje, a gente faz as palpitarias, que a gente chama de palpitarias na fluxonomia, mas a teoria U foi criada pelo Otto Scharmer, que é um professor lá do MIT, mas que está fazendo um trabalho mundial muito legal de trazer essa teoria U, que é uma teoria que olha para o ser de uma forma mais integral e olha as empresas, o jeito da gente trabalhar nas empresas assim também. E na teoria U, eles têm uma dinâmica para fazer esse tipo de palpitaria. Não dá para a gente fazer a dinâmica certinho, porque ela tem algumas regras que não dá para a gente cumprir aqui com esse número de pessoas. Ela geralmente é feita com 5 pessoas no máximo, e tem os tempos de silêncio, mas eu acho que alguns direcionamentos de lá são legais, então eu quis trazer para cá. Então, um direcionamento é todo mundo exercitar um pouquinho da presença. Bem-vindo, Douglas. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, o primeiro direcionamento é todo mundo exercitar bastante a presença e a escutativa. Então, quando alguém estiver falando, só escutar sem reagir imediatamente, porque é do ser humano, da nossa cultura, a gente às vezes quer falar e reage quase automaticamente sem ouvir o outro completamente. E isso pode acontecer até com quem está apresentando. Vamos supor que alguém dá um palpite, o Renato já quer contrapor, porque tem mais alguma coisa que a pessoa não sabe, mas a recomendação aqui é o contrário. Enquanto o outro está falando, você só ouve, deixa aquilo assentar um pouquinho, conectado com você, e depois você coloca para fora, porque aí a gente consegue uma qualidade melhor. Né? Um outro dia a gente pode até fazer a experiência em pequenos grupos inteira, mas a gente vai usar umas dicas deles aqui hoje, então o que a gente vai fazer? Vai dar para o Renato, no máximo... Eu vou ficar meio no tempo aqui olhando, porque depois a segunda parte é o Douglas, então a gente está começando aqui 8h20. Vou dividir o tempo mais ou menos no meio, né? Então, a gente vai dar para o Renato, no máximo, 10 minutos para ele expor, né? O que é o trabalho dele, quais são as questões principais onde ele quer a nossa ajuda. Aí a gente vai ter uns 5 minutinhos para colocar, vai ouvir com toda a atenção, se for o caso, anotar a pergunta. Vamos ter uns 5 minutinhos para fazer perguntas para ele. Aí ele tem 5 minutinhos de resposta. A gente deixa sentar tudo isso e aí a gente traz nossos palpites, tá? E ele também não responde enquanto a gente está dando os palpites. Se for o caso, ele anota e no final ele fala como é que ele acolheu as coisas que a gente falou. Então, só vou pedir para todo mundo dar uma respiradinha, que é com essa intenção de trazer a presença, de ficar presente, realmente conectado com o outro e realmente ouvindo o outro.
Deise, Sim, eu posso te interromper só um minutinho? diga. Desculpa, eu acho que até quebrei aí o processo que você estava fazendo, mas eu te peço para voltar, só para eu não deixar aí o Douglas, coitado, perdido. Tipo assim, peguei ele, joguei ele no meio do tiroteio, falei, vai lá e se vira. Eu sugeri ao Douglas que trouxesse aqui para o clube hoje. O Douglas ele está atuando com a gente na captação de novos negócios para essa nossa nova plataforma, o SIM. E o Douglas é daqui de Petrópolis e aceitou o desafio de nos ajudar aí a fazer a prospecção e em busca de novos parceiros para trazer aqui para o clube e para a plataforma, né, para o SIM. Então, Douglas, seja bem-vindo. Todo mundo aqui já conhece o SIM, já conhece a plataforma. A Deise está aí explicando como é o formato disso daqui hoje. Não se preocupe com relação ao que vai acontecer, que a gente vai deixar fluir naturalmente. Eu vou te ajudar aqui nesse sentido, para você não ficar preocupado aí que você tem que ficar 10 minutos falando qual é o seu... Não tem nada disso. Você vai simplesmente trazer a sua questão, que a gente já havia conversado, inclusive, que é uma questão nossa, conjunta, e aí a Deise conduz isso daí com facilidade para você e a gente está junto aqui, tá? Fica bem à vontade, Douglas. Desculpa, Deise. Imagina, aí nos 10 minutos de vocês, se pode trazer junto, Gustavo, com ele, tá? Então tá bom. Legal, tá legal. Então eu vou passar agora para o Renato, para ele apresentar aí a questão dele. Ok, bom, boa noite a todos. E é o seguinte, a minha questão é a educação aqui no Brasil, né? Eu sou um inconformado com a situação da educação hoje aqui no país, né? E como eu sou assim, eu tenho uma expertise aqui em gestão de organizações, gestão da qualidade, trabalhei muito tempo nisso, tanto na Petrobras quanto na BNT e fora e tal, né? E a gente já teve uma experiência, inclusive, com escolas, né? Que a gente trabalhou a melhoria da qualidade da educação nessas escolas via melhoria da gestão. Então, esse é o meu projeto, a minha questão, né? Eu anotei aqui alguns pontos, né? Primeiro, assim, né? Por que ela não é tão boa quanto na época que eu fiz o primário e ginásio, né? Quando era primário e ginásio, né? Não sei vocês, acho que nem pegaram esse negócio de primário e ginásio, mas tudo bem, né? Outra coisa é o seguinte, é um consenso geral aqui no país, né? Quando você fala em educação, que ela precisa melhorar, né? Isso ninguém tem dúvida, principalmente na educação pública, né? E eu, apesar de engenheiro, né, eu sou assim, um aficionado, um entusiasta da educação, e hoje eu estou aposentado, né, depois de 37 anos trabalhando na Petrobras, e nesses anos aí que me restam, nessa terceira etapa aqui da minha vida, eu tenho como, vamos dizer assim, se eu pudesse dizer assim, um propósito, né, seria ajudar alguma coisa, né, que eu pudesse, né, na melhoria da qualidade da educação, né, com a experiência que eu tenho, ou com a mobilização, ou com essa oportunidade que vocês estão me dando aí né, desses contatos e tal, né? E aí, nessa trajetória, né, eu tenho estudado algumas coisas, né, e eu achava que era simplesmente fazer como era feito antigamente, né, que a gente entrava e tinha que estudar, e se não estudasse, repetia, e se repetisse 2 vezes era jubilado, enfim, tinha uma série de coisas. Aí o pessoal me explicou que naquela época a educação, ela era, eu não sei se o nome é exatamente esse, mas ela era elitista, né? Ela assim, não era inclusiva, né? Não sei se o termo é exatamente esse. E aí a política, né, do governo foi colocar uma meta, né,
ter mais de 90% das crianças, né, na escola, né? E isso foi atingido, né? Conseguiu-se, aí hoje tem 90 e sei lá quanto, 92, 95, alguma coisa disso dentro da escola. Só que, né, a quantidade foi atingida a meta. Agora, não colocaram, né, a qualidade, né, dessa educação, né? Então, a gente tem quantidade, né, o pessoal está na escola, né, ou bem ou mal, né? E a outra pergunta, né, é assim, por que a qualidade da educação está tão ruim, né? E por que pouco é feito, né, já que tem esse consenso de que ela não está boa, que ela precisa melhorar, né? Por que é feito tão pouco, né, para melhorar essa qualidade na educação? Em especial, a gente pode focar, eu gostaria até de focar isso aí, pessoal. Quando a gente fala educação, é uma coisa assim muito ampla, né? Mas eu gostaria de focar na educação básica pública, né? Porque se a gente conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, né, ela é um início para fazer uma transformação no restante. Tá? A Coreia, a gente sabe que fez um plano de Estado, não era nem de governo, né? Mas era um programa de 20 anos, pelo menos, né? Para melhorar a educação lá na Coreia. E hoje a gente vê os resultados, né? Como é que está a Coreia. E a Coreia, quando começou, estava numa situação semelhante ao Brasil. Tá? Outra constatação que eu cheguei é a seguinte, que a educação não tem problema. Né? Apesar dela estar ruim, ela não tem problema. Por tudo que eu tenho ouvido do pessoal da educação e tal, pelo que eu tenho estudado, né? Por que eu digo que ela não tem problema? Primeiro, porque ela tem um orçamento, de um modo geral, bem razoável. Tá? O orçamento da educação é um dos maiores orçamentos do governo. Né? Recentemente foi revisada, estabelecida aí a Base Nacional Comum Curricular, que foi feita, né, com consulta aberta, né? Os professores, todo mundo que quisesse opinar podia opinar. Eu dei uma olhada nessa Base Nacional Comum Curricular e, assim, me pareceu bem boa, né? Eu não sou um educador, um pedagogo, nem nada disso, né? Mas os tópicos, né? Os assuntos, da forma como foram colocados, me pareceram bem razoáveis, né? Então, quer dizer, é por aí, né? Eu acho, né? Aí é um achismo meu, né? Que a gente tem cursos pedagógicos bons, nós temos boas universidades, boas faculdades de educação e tal, né? E professores também potencialmente bons. Talvez os melhores não fiquem, né, por questão de sobrevivência, né? Talvez eles se desloquem para outras carreiras, outras coisas, por questão de salário, enfim, uma série de questões. A minha esposa é uma ótima professora, ela se formou na USP, é professora de matemática, deu aula muito, se aposentou agora pelo estado aqui do Rio de Janeiro, e ela dava aula porque ela gostava, né? E se importava com os alunos e tal, né? E também tinha uma sustentação, né? Que o meu salário, né, dava para sustentar a gente. Ela não dependia do salário dela. Agora, um professor que depende do salário de professor, o negócio pega, né? Aí o cara tem que dar aula em 2, 3 colégios e tal, aí não tem tempo de preparar direito prova, aula, etc, etc, né? Mas, assim, eu acho que nós temos professores potencialmente bons. Então, seria uma questão, assim, de ajeitar melhor as coisas, né? E aí, o que acontece? Ainda temos, assim, a quantidade de escolas públicas que nós temos no Brasil, ela é mais do que suficiente. Tá? Não precisaria construir mais escolas. Talvez precisasse, sim, melhorar essas escolas, né? Elas estão muito abandonadas, né? Esse orçamento que eu falei que é suficiente,
quando a gente começou o programa de qualidade e produtividade no Brasil, aqui em 1990, nós falamos, né, que a educação era importante e tal, não sei o quê, mas não pegou muito não e, enfim, não teve muita coisa. Mas aí a gente viu aquele orçamento enorme, nós fomos seguir o orçamento, seguir para saber onde é que estava esse dinheiro. E esse dinheiro ia sumindo no meio do caminho. Quando chegava lá na escola, entendeu? Era uma coisa assim, pífia, né? E pior ainda, né? A gestão, quando chegava na escola desses recursos, também não era legal. Ô, Deise, você me fala aí o tempo aí, porque eu, quando começo a falar, como é que está meu tempo? Está 5 minutos, 10, 2 tem minutos? 1 minuto. Um Tem mais minuto? Meu Deus! Bom, então, o que é ruim na realidade, né? Já que eu falei que a educação não tem problema, mas eu digo que o problema é a gestão da educação, tá? E, em especial, aí, como eu estou focando na educação pública, né? E aí a pergunta é o que pode ser feito, né? Eu tenho aqui algumas coisas aqui que eu acho que pode ser feito, né? Melhorar a gestão das organizações educacionais, tipo governo, escolas, né? Envolver mais pais responsáveis, conhecer melhor as necessidades da sociedade em relação aos cidadãos que estão sendo formados, né? Adequar as organizações educacionais, né, para atender essas necessidades, adequar os recursos físicos, financeiros e humanos, né, e a aproximação do pessoal da qualidade, né, da qual eu faço parte, né, ao pessoal da educação. Eu fiz uma provocação a esse pessoal e eles começaram lá uma mobilização, já vamos ter uma reunião para ver o que o pessoal da gestão da qualidade pode ajudar na educação, né? E aí, quais seriam as maiores dificuldades que eu vejo, né? Porque eu não sei nem por onde começar esse negócio, né? Primeiro, eu acho que tem que ter um jeito de mobilizar as partes interessadas, né? Organizações educacionais, governo, sociedade, pais responsáveis e tal, né? Convencer convencer o povo da educação que a gestão ela pode melhorar a qualidade da educação, né? Esse povo da educação, eles não é que eles não sabem, mas assim, eles não têm muita familiaridade com esse negócio de gestão, né? Então, eles acham que gestão é coisa para empresa, para sei lá o quê, né? E outro problema é que esse trabalho, né, ele para apresentar os resultados, ele tem médio e longo prazo, né? Os resultados não são imediatos. Então, quer dizer, isso aí tem uma maturação aí para você ver algum resultado de melhoria mesmo. Qual é o resultado de uma educação boa, né? São pessoas bem formadas, bem educadas, bem trabalhadas, que podem ser adequadas ao trabalho e etc., né? E à sociedade, né? Então, esse é um problema complicado, né? Porque o político, de um modo geral, né? Os investidores, eles querem resultado logo, né? E não tem muita paciência de esperar, né? E outra coisa é que a educação é muito politizada, né? Esse pessoal tem dificuldade de colocar, né, ações concretas, né, no papel. Eles falam sempre informar o cidadão, não sei o quê. É um discurso maravilhoso, né? Mas quando você pergunta, bom, e daí? Como é que a gente faz isso? Né? Por que a educação está do jeito que está? Né? E, finalmente, né, utilizar esse recurso financeiro de forma mais eficiente e eficaz. Então, isso é que eu vejo, que eu sinto, né? E queria a ajuda dos universitários, né? Legal, Renato. Então, agora a gente abre um tempinho, vou colocar aqui um timer para a gente não passar muito para perguntas. Quem quiser trazer, acho que eu já vou até trazer a primeira. Renato, você está em que lugares você já pesquisou para se unir, para, de repente, oferecer esse teu trabalho de gestão? Olha, Deise, na realidade, eu estou naquela de levantar
os potenciais interessados, né? Eu estou tentando mobilizar as pessoas, conversar, né? Porque eu mesmo, né? O que eu sou hoje, né? Eu sou um cara interessado nisso, né? E que gostaria que acontecesse, né? E aí eu vejo coisas boas acontecendo lá em alguns lugares, né? E até em governos, né? Por exemplo, lá no Nordeste, né? A gente vê lá e tal. Mas eu ainda não tive essa oportunidade, né? Com esse pessoal da educação, são pessoas que têm mais assim, visibilidade, que poderiam fazer alguma coisa, né? Tipo Dorothea Werneck, alguns empresários, né? Secretarias de educação, algumas que estão lá interessadas, né? A Cosette Ramos, né? Que é uma educadora aí reconhecida e conhecida. Então, assim, eu estou ainda naquela de, né? Explorar. Tá? Ainda não tenho assim uma rede aí formada, um pessoal já engajado, não tem não. Tá? Quem mais quer trazer perguntas? Eu. Boa noite, Renato, novamente. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda de entender como que você espera atuar efetivamente nesse processo. Eu entendi um pouco do contexto que você trouxe, mas eu ainda tenho dúvidas, assim, como o Renato espera atuar dentro disso. Você quer fazer uma consultoria? Você quer ter um negócio que faz esse tipo de consultoria? Como que você pretende montar isso, monetizar isso na prática, né? Eu sinto, na sua narrativa, eu sinto falta desse link. O que eu tenho, o que eu vou fazer efetivamente? Ou você ainda não se decidiu? Não, já me decidi e eu tenho isso muito claro na minha cabeça, né? Eu entendo, e nós já tivemos experiência aqui no Rio de Janeiro, né? De implantar um sistema de gestão nas escolas, tá? E isso, hoje, a gente está com ferramentas, né? Nós temos aí uma norma que foi feita pela ISO em 2018, publicada o ano passado aqui no Brasil, que eu participei, né, desde o início no desenvolvimento dessa norma, que é Sistema de Gestão para Organizações Educacionais, que naquele tempo que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, não existia, né? Então, a gente pegou alguns documentos que tinham na época e transformamos, né, traduzimos aquela linguagem empresarial para uma linguagem da educação. Hoje, essa norma ela já está com essa adequação, né? E o resultado na escola é o seguinte: a hora que você tem um sistema de gestão implantado, né, esse sistema de gestão ele visa, né, produzir alguma coisa com qualidade, ou seja, alguma coisa que atenda às necessidades de alguém, né, que vai consumir aquele produto. Né? A gente tem até que tomar cuidado com as palavras, né? Que quando você vai falar em consumir um produto da escola, né? Qual é o produto da escola? Né? É conhecimento, mas conhecimento para quem? Né? Para as pessoas que estão lá. E para que esse conhecimento? Para elas serem cidadãos úteis, né, na sociedade, né? Ou seja, adequadas ao mercado, enfim, né, que tem uma série de requisitos. E esses requisitos, né, que são trabalhados na gestão da escola, né, que vai desde da infraestrutura até as pessoas adequadas para a administração da escola, principalmente, né, os professores adequados, né, a avaliação não só dos alunos, mas se eles estão aprendendo realmente, né, se aquilo que foi aprendido pode ser utilizado e está sendo utilizado bem depois de formado, etc. Então, objetivamente falando, Gustavo, trabalhar na escola. Só que isso não é suficiente, né? Aí eu estou falando de baixo para cima.
Porque aí as secretarias de educação, elas teriam que dar uma orientação também nesse sentido. Tá certo? Porque senão você começa a fazer uma coisa na escola e a Secretaria da Educação está cobrando outra, né? Você vê que, às vezes, eles colocam metas para a escola. Você tem que passar 90% dos alunos. Mas não ensina a escola como fazer isso, né? Alunos que vêm aí de comunidades, alunos que têm dificuldade, alunos que têm que trabalhar, alunos que têm fome, né? Como é que faz isso, né? Então, você estabelecer meta, legal, né? Tem indicador, legal, mas, né, nós tínhamos um indicador lá na Petrobras, né, que era um indicador de manutenção, que era quanto menor o custo de manutenção, né, melhor seria avaliado o gestor daquele lugar, né? Só que aí, né, tinha um cara lá, uma refinaria que ganhava sempre, mas fomos ver, daqui a pouco começou a furar tanque e tal, né? O cara simplesmente não fazia manutenção dos itens mais caros, né? Então, indicador, meta, né? Ele não acontece sozinho, né? Então, essa seria a ideia. Desculpa te cortar, Renata, que senão a gente vai ficar sem tempo para Não, o não, pessoal tudo bem. palpitar para você. Que a gente está, 20 e 40, a gente teria mais 15 minutos agora para palpitar. Então, só se alguém tiver alguma pergunta muito importante, senão vamos para os palpites, gente. Senão não dá tempo de a gente trazê-los. Numa linha, só para me contextualizar qual é a necessidade, mas uma linha, sem gastar muito tempo. Porque eu cheguei agora. Qual a sua necessidade? A pergunta a palpitaria para qual pergunta? Tá. A pergunta é a seguinte. Numa linha. Numa linha. Como melhorar a qualidade da educação no Brasil? Algo bem amplo, né, Maria Clara? Bom, eu posso focar um pouco mais. Educação básica pública. Pronto. É isso. É simplesinho, viu, Maria Clara? Desculpa, Renato. Por 15 Tranquilo. minutos. Bora, vamos tentar. Pode rir à vontade, mas é isso mesmo, entendeu? Acho que realmente é desafiador, vai exigir outras palpitarias, mas vamos lá, né, gente? Então, quem quiser começar a trazer... Eu queria começar. Tem esses departamentos de RH, né, que recrutam, selecionam talentos, né? E que tal se a gente conectasse departamento de RH com escolas? Para quê, né? Para conectar informações sobre habilidades que o mercado quer com a própria escola. Aí a escola teria informações sobre o que o mercado quer a partir dessa conversa, desse diálogo, né, com departamentos de RH. Aí você faria uma ponte entre RH, empresas e escolas. Não sei se conseguiram captar a ideia. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Eu falo alguma coisa, Deise, ou só deixo o pessoal palpitar? Agora você deixa o pessoal palpitar e vai ouvindo, aí anotando se você quiser. Eu convidei também quem quiser, gente, aí colocando no chat, porque assim eu mando esse registro para o Renato depois, tá bom? Ah, legal. Pode vir, Maria Clara, que quer falar. Vamos lá. Então, eu ouvi pouco, mas é um ambiente que eu transito bastante, então, falar de educação. Então, acho que eu tenho que contribuir. Quando eu estava te ouvindo, no trechinho que eu estava te ouvindo, eu peguei alguns itens que eu acho que tem que ser refletidos nesse lugar. Primeiro, quando você estava falando de produto, eu ouvi assim, produto da escola. Eu acho que você tem os pais, você tem para quem, né? Produto é para quem. E aí a gente tem que pensar quem é esse cliente. E eu identifiquei 4 clientes importantes. Os pais, os alunos, a comunidade do entorno, aí tem 5, na verdade, a comunidade de funcionários, que são tanto pedagógicos quanto não pedagógicos, e a gente tem a sociedade. A sociedade inteira, ela é um cliente. A pergunta que tem que ser feita é para que cliente a gente está prestando contas com esse produto escola. Então, isso é uma das questões. E, em termos de visão de futuro, a escola precisa ser reformulada para atender novas necessidades. Isso é uma coisa que tem um impedimento muito grande, enquanto, num outro item que eu anotei aqui, que é de necessidades, né? A gente tem pessoas, tem stakeholders, players nesse
sistema, que são os administrativos, né, que são quem viabiliza esse produto, a gente tem os professores e o pedagógico, e a gente tem esses funcionários, e eu tenho o diretor, são pessoas que estão interagindo aí, eles têm necessidades diferentes, né? Então, o diretor, ele tem interesse de não perder cliente, de ter um aumento de faturamento. O funcionário, ele precisa manter aquele ambiente ok, bacana, funcionando. E os professores, eles têm que lidar para ensinar e entregar a proposta de valor original, que são o que os pais querem, que o filho passe de ano. Porque o filho precisa aprender, mas o pai quer que passe de ano e entre na faculdade. Só que isso está mudando. Porque isso não vai resolver mais o problema daqui a 5 anos, porque o mundo está mudando. E isso está um super estresse no mundo da educação. As escolas de futuro têm que trazer o quê? Quais são essas escolas conceito? Que modelo de educação a gente está falando? Que mudança tem que ser feita? E aí, nesse modelo da necessidade, entra um lugar super problemático, que é a legislação, a influência do governo, as obrigatoriedades que estão amarrando toda uma evolução do sistema de educação para outras formas de se ensinar, mais democráticas, mais significativas, mais em modelos de metodologia ágil, várias outras formas, porque você tem que obedecer uma BNCC. Então, a pergunta assim, já começa numa palpitaria desse tipo, assim, BNCC faz sentido? A BNCC é boa, hein? Mas ela faz sentido? Faz sentido tanto regramento? Ou é melhor você ter fluidez e possibilidade adaptativa? Como é que funciona isso, né? Isso é uma das questões. Para mim, o modelo de como mudar a educação no Brasil passa primeiro por mexer em todas as regras que enrijecem a transformação do modelo educacional. Seria muito melhor ter menos regra, e essa lei do homeschooling não serve para nada, ter uma transformação desse regramento para deixar mais fluido, para permitir que o próprio mercado possa, se a gente for pensar em mercado, possa evoluir, se transformar. E aí, assim, a gente tem escolas conceito que são baseadas em aprendizagem autodirigida, aprendizagem criativa e todos os conceitos super modernos, só que elas têm que ensinar dentro de um pacotinho do que se espera ensinar no 7º ano, e não o que a criança precisa aprender a partir de projeto. Eu fico louca quando eu vejo projeto maker que vem orientado. Cadê a criatividade? Quais são esses valores? Quais são as competências socioemocionais e como elas podem ser melhoradas? Esse é o desafio da educação, né? E aí passa por isso melhorar. Como melhorar? Acabando com regra e deixando as famílias. Essa é a minha opinião. E os educadores evoluírem e se desenvolverem nesse sentido, das competências socioemocionais, etc. E o âncora não está nem funcionando, gente. Outra questão é essa questão do digital também, né? Da inclusão digital, uma questão séria, né, Maria Clara? Quem mais, gente, quer trazer? Eu estou colocando algumas coisas lá no chat, depois você lê, Renato. Eu tenho uma dúvida aqui que, de repente, talvez até a Maria Clara e o próprio Renato possam ajudar. A dúvida era para ser do Renato, né, Renato? Mas está comigo. Como que a gente consegue, eu fico pensando aqui, eu como diretor de uma escola pública, como eu consigo fazer a contratação de uma empresa ou de um time de gestão para a minha escola, como que eu consigo viabilizar isso do ponto de vista de que isso não é uma obrigação da escola em ter, e eu preciso justificar a compra, a aquisição de um serviço, até mesmo de uma licitação para poder fazer contratação de algo nesse sentido. Eu acho que isso é um impeditivo bem importante que talvez você vai enfrentar, né? Ficou claro? Sim. É normalmente assim que funciona, não é? Posso responder? Deise, posso falar? Pode, foi uma pergunta, pode sim. Ok. Não, Gustavo, é isso mesmo, né? Aliás, a Maria Clara, ela foi precisa nas colocações dela, né? Muito do que ela falou, né? Essas partes interessadas, todas elas têm que ser consideradas, né? Nessa questão da educação. E essa norma, né, que foi feita agora, que foi feita por gestores, por educadores e tal, ela fala com partes interessadas, exatamente essas que você falou, Maria Clara. Primeiro, obviamente, os alunos,
os pais ou responsáveis, né? A sociedade ou a comunidade e o governo, né? O governo tem um grande interesse nisso e ele tem dois papéis, né? Como cliente e também como definidor de coisas, né? E então isso tem que ser tratado e tem que ser visto. Essa questão, o Gustavo, que você falou, né, da relação com as empresas, e que foi colocado também logo no início, né, de colocar o RH junto com as escolas, isso aí é extremamente positivo, né? E algumas escolas até fazem isso, mas fazem muito pouco, exatamente pelo que a Maria Clara falou, né? Está tudo definido. Então, a escola não pode mudar muito, ela tem lá que seguir aquelas questões, né? Então, fica difícil ela mudar. Teve uma escola americana que a gente ajudou a implantar um sistema de gestão lá, e a escola americana lá na Barra, e eles fizeram uma das ações deles foi ir ali para a comunidade da onde eles atuavam e saber o que o pessoal queria, né? O que o pessoal demandava, né? Em termos dos alunos que sairiam daquela escola. Então, foram indústria, comércio, falar com os pais também, porque os pais são os caras assim que são muito importantes nesse processo, né? Então, agora, uma coisa, viu, Maria Clara, que a gente precisa entender também é que a situação hoje da educação ela está tão complicada que nem o básico está sendo trabalhado, entendeu? Eu tenho pessoas aí próximas a mim que estavam querendo contratar pessoas que soubessem ler, escrever e fazer conta para trabalhar no almoxarifado. Ele tem uma dificuldade enorme para selecionar pessoas. Então, a gente está assim, numa situação bem complicada, né? Então, a gente tem que trabalhar nesses dois mundos. E eu acho que precisa mesmo pensar no futuro. Não sei como fazer isso, te juro por Deus, mas você tem toda a razão, né? E sem contar que hoje as crianças, né, as menores principalmente, elas têm um outro software já, elas já estão muito mais capacitadas. Hoje não tem mais sentido você fazer a criança decorar os afluentes do Rio Amazonas, ou a capital sei lá de onde, entendeu? Isso vai no Google e pega direto, né? Por outro lado, ela tem que aprender a usar essas informações, esse conhecimento, né, para criar novos conhecimentos e enfim, ajudar no que tem que ser feito, né? A sua colaboração dentro da sociedade. Eu vou acrescentar aí para você. Esses dias eu tentei falar com, eu não sei se a Simone Catalã já te conectou com a Cris Reis, que está num projeto aí de educação dos professores, né? Para quê? Para trazer essas coisas que são tão necessárias e não tem na escola ainda. A escola está com um currículo muito antigo. Então, quando você estuda, né? Eu que olho as estatísticas de futuro do trabalho, você estuda lá e vê as competências que são pedidas e qual que é o letramento básico para esse novo momento, muito pouca coisa tem na escola hoje. E ela já está num projeto que está trabalhando isso. E eu acho que isso, com certeza, é uma coisa aí que tem que estar contemplada. Depois eu vou te mandar eu te mando essa pesquisa também, que ela é interessante para você. Mas eu sugeri aqui no chat identificar a gente também, quem souber de pessoas que já trabalham com educação, mandar para o Renato e conectar, porque isso ajuda ele, né? Tem o Celso também, que acho que Maria Clara também conhece, que ele é muito ligado à educação, ele tem ligado num projeto aqui em São Paulo chamado Universidade das Quebradas, se não me engano, que tem a ver também com educação, mas para o pessoal mesmo de comunidade, tudo. Então, são pessoas com quem, no mínimo, vale a pena você bater um papo e ver onde converge. A gente, só um acréscimo que eu gostaria de fazer de quem a gente está envolvendo nisso, né? Aquele Todos pela Educação, né? Eles estão com um movimento bastante grande e tal. Nós vamos ter uma reunião até para discutir isso.
E o Todos pela Educação é um dos agentes aí que vai estar com a gente. Eu me candidato a ajudar vocês. É mesmo? Alguém aí conhece o Ikigai? Mandala Ikigai? Não. Sim. É tipo um teste para você conseguir descobrir a sua vocação, seus talentos, seus dons, né? Imagina isso integrar essa mandala com a educação para despertar habilidades socioemocionais, competências, vocações. É uma coisa mais mística, mas que é mais prática também, ao mesmo tempo. Uhum. Perfeito. É legal mesmo. Me Gente, manda alguém- teu contato aí, viu, Felipe, para a gente conversar depois. Coloca lá no chat que eu vou passar para ele, Felipe, depois. Gente, quem mais quer trazer? Márcia, você não quer trazer? Márcia tem também um projeto aí de jovem aprendiz que se conecta com o que ele está falando, não tem? Não, o meu projeto é dança. Ah, é que eu lembrei de você ter falado. Não, o que eu estava querendo ainda implementar, eu ainda estou procurando as pessoas para poder fechar. Márcia, vou pegar o gancho da dança. Hoje é dia da dança, né? E queria poder compartilhar duas referências. Uma é do Geek, é uma ferramenta de apoio à educação de um paulista aqui. O sobrenome é Sasaki. Ele está no livro que eu estou lendo, que é Humanos de Negócios. E aí eu acho que vale a pena, eu vou mandar o link aqui. O outro que eu lembrei agora, que eu fiz um retiro numa ecovila, que tinha uma escola que era apoiada pelo Instituto do José Pacheco, né, que é a Escola da Ponte, lá de Portugal, e a rede de sustentabilidade e educação que eles estão fundando é a Gaia Education. Eles trazem boas referências. E lembrei de uma outra aqui, que é o Tiago Berto, em Guaporé. Ele fundou uma cidade-escola, referência mundial, e ele fez uma jornada pela América do Norte, Central e do Sul, nas principais escolas, e foi buscando as melhores práticas educacionais. Isso é o que é mais alternativo e mais inovador para o futuro, né, da economia, para não ficar fundando escolas tecnicistas, né, que se parecem muito com presídios e outras coisas que a gente não quer mais. Então, eu acho que e fábricas, né, porque tem muita semelhança presídio, fábrica e escola hoje em dia. Então, eu acho que tem muito a ver falar de educação para um novo mundo. Mas se a gente for falar de gestão, né, é o papel do Renato, o propósito dele, que eu achei magnífico, né, uma pessoa que se dedicou tantos anos a uma empresa e agora quer jogar para frente todo o seu potencial, o seu conhecimento. Então, eu também me coloco à disposição, assim como o meu xará, eu sou educador físico e no que você precisar, Renato, minha força aqui, minha vontade de ajudar, tá bom? Ok, agradeço. Posso dar um toque agora, Deise? Isso, agora se Rapidinho. quiser fechar, Renato, daí a gente passa para o Douglas. Mas aí eu convido todo mundo que não conseguiu falar, queria falar alguma coisa, colocar no chat e também deixar isso vivo, porque eventualmente, quando a gente sabe o que a pessoa precisa e está buscando, a gente também fica atento e vai achando referências e pode colocar no grupo para o Renato ou entrar em contato direto com ele. Nós temos uma educadora hoje aí no grupo, a Lisley. Ela é professora. A minha prima está presente ali. Eu vi que, inclusive, ela colocou umas dicas ali no chat também. O que eu queria fechar aqui é o seguinte: nós temos já no Brasil vários exemplos, muito bons exemplos, né, de educação com qualidade, maravilhosas, etc, etc, etc.
Eu acho que o que está faltando é a gente conectar essas boas coisas, né, de uma forma estruturada, de uma forma sistêmica, né, e que possa, né, nos dar um caminho para a gente chegar naquilo que Maria Clara colocou, muito bem colocado, né? Nós temos necessidades outras, né, hoje, que a educação formal que existe, ela já não atende mais, né? Então, a grande dificuldade, né, que eu enxergo nessa jornada, vamos dizer assim, né, é fazer essa estruturação e construir um projeto mesmo, um caminho para seguir. Porque nós estamos num ponto, né, e queremos chegar em outro, né? Não só em termos de ensino-aprendizagem, mas também na modificação do conteúdo desse ensino-aprendizagem, né? E da onde a gente quer chegar. Então, ter uma ideia desse caminho e ir construindo passo a passo, porque não dá de uma hora para outra você chegar naquilo que a gente quer idealmente. Hoje, se eu conseguisse ter, né, pessoas que soubessem ler, escrever, fazer conta, né, por isso que eu falo escola básica, né, já seria para mim uma vitória maravilhosa. Obrigado a todos. Olha, foi muito bom ouvir vocês. Muito obrigado. Legal. Obrigada, Renato. Então, todo mundo convidado a mandar mais palpites para o Renato aqui no chat ou depois dos grupos. E Douglas, agora fica à vontade, Douglas e Gustavo, né, para trazer a segunda questão. 10 minutos mais ou menos, vou contar por aqui. Gente, botei o Douglas na roubada aí. Douglas, bem-vindo. Eu vou passar a bola para ele se apresentar e, novamente, porque algumas pessoas entraram depois, só para eu contextualizar, né, a presença do Douglas aqui hoje. Como todos vocês já sabem, né, nós criamos uma nova plataforma para fazer conexão das marcas, para que a gente possa, de alguma maneira, transformar os nossos ideais, os nossos projetos em modelos de negócio que possam ser monetizados pelas pessoas que estão aqui e por outras que virão, a fim da gente ser aquele botão do e aí, né? Porque até então a gente traz muitos assuntos que são relevantes, importantes, mas, de fato, em algum momento a gente tem a necessidade capital, né, de transformar isso em algum tipo de negócio para a gente sair do campo da idealização e ir para a realização. Com base nisso, nós criamos o SIM, a plataforma, que a gente já falou nos últimos encontros, e nós sentimos a necessidade de fortalecer ainda mais esse ecossistema. E aí a gente foi buscar um profissional no mercado para ajudar a gente na captação desses novos negócios. O Douglas está começando com a gente, começou essa semana, né? Logo quando a gente startou a plataforma, colocou a plataforma no ar. Ele está com a gente essa semana, iniciando os trabalhos de prospecção, em busca dessas novas empresas que possam compor esse nosso ecossistema. E aí, quando surgiu a ideia da palpitaria, eu convidei ele para estar aqui, falar um pouquinho do trabalho dele, do que ele está enxergando e imaginando, e, enfim, qual a visão que ele está tendo sobre esse negócio, sobre esse nosso propósito, para que a gente pudesse contribuir com isso, porque indiretamente ou diretamente nós estaríamos contribuindo com a plataforma, porque ele está aqui representando uma plataforma que todo mundo está fazendo parte dela. Então, eu vou passar a bola para você, Douglas, mas para você ficar bem à vontade aí, que a gente está entre amigos, realmente. É um encontro que a gente faz semanalmente, toda quinta-feira, mas você está realmente entre amigos e para trazer aí as suas dificuldades, os desafios que você está enxergando, bem à vontade, para que a gente possa palpitar à vontade aí em cima disso, tá? Vou passar a bola para você. Show de bola, Gustavo. Vocês conseguem me ouvir aí? Tudo bem? Eu sou o Douglas.
Eu comecei aí assim, como o Gustavo falou, segunda-feira a gente está nesse novo desafio aí. E uma das dificuldades que eu tenho notado, que eu tenho visto no trabalho de representação hoje em dia, no meio do mundo que a gente está, é esse trabalho que a gente tem que fazer virtualmente, né? A gente vende um produto meio que inovador. Nossa cidade é uma cidade, não sei se vocês conhecem, é uma cidade pequena e pouca gente conhece esse tipo de serviço de plataforma. E para a gente conseguir abordar, não está sendo uma tarefa muito fácil, não. A gente tem que cortar um dobrado para a gente conseguir, primeiro, um contato com o proprietário, da gente começar ali uma conversa mais descontraída. A minha dificuldade, eu acho que é mais essa, junto com o momento que a gente está de não poder estar ali pessoalmente, apresentando, mostrando como é que funciona, porque tem toda a questão do senso mesmo, do tato que a gente tem ali no tete-a-tete, conversando com o comerciante ali, negociando. E aqui por internet, por WhatsApp, por Instagram, enfim, por outras redes, eu sinto um contato muito frio. Eu queria saber se vocês têm alguma dica assim para passar para mim, até para o Gustavo também, meio que de abordagem para a gente estreitar essa relação vendedor e consumidor, não só de plataforma mesmo, mas só para apresentar o nosso trabalho, alguma coisa assim relacionada. Se o Gustavo quiser. É interessante. Ah, desculpa. Não, então acaba de falar, Gustavo, e daí eu vou abrir para as perguntas. Tá, só para concluir, a gente em alguns outros encontros nós tivemos dores, vamos chamar assim, muito semelhantes, né? O Beto até contribuiu bastante com o pessoal, e a gente vem fazendo a Universidade de Vendas, até precisamos voltar com ela, né? Porque estava realmente sendo bem importante nesse aspecto. Eu acho que resolveria algumas dores aí do Douglas, que é a dor de muitas pessoas que estão aqui dentro. Só isso que eu queria concluir. Legal. Então, primeiro as perguntas, gente. Quem tiver pergunta e quiser trazer para eles. Eu vou até já trazer uma. Então, traz a sua primeira, Alberto. De repente a mesma, vamos ver. Não, eu vou preferir que você faça a sua primeira, que talvez você leve. Eu tô com medo de ir muito direto ao ponto. Eu acho que esse caminho tortuoso talvez seja mais produtivo para a gente. Não, a minha primeira pergunta é uma pergunta mais de clareza mesmo. Você está oferecendo o SIM, quer dizer, a plataforma, tipo marketplace, clube de vantagens, ou você também está oferecendo o clube método, que é uma coisa, vamos dizer assim, seria uma venda mais ampla? O que você está oferecendo exatamente? Então, eu ofereço mais o conteúdo mesmo que a gente faz. Por exemplo, eu chego explicando qual o benefício que ele teria na empresa dele, que ele conseguiria. Só deixa eu estar dando um ruidinho aqui. Qual o benefício que ele ia conseguir adquirir no nosso produto e explicando o que a gente faz. Basicamente isso. Então, vem o Alberto, depois vem a Maria Clara. Depois o Renato. Eu queria entender se vocês já desenharam alguma persona específica para abordar, porque a dor vai variar aí de acordo com a persona, né? E se você já tentou se comunicar numa escala um pouco mais de comunidade, porque, pelo que eu entendi, você está fazendo a prospecção de modo regional, né? E se você está fazendo essa prospecção de forma regional, talvez tenha algumas comunidades na região onde esses empresários se concentram, né? Tecnicamente, a gente chama de honeycomb, que é a colmeia de abelha, onde as abelhas vão voltar no final e elas se reúnem ali. Então, são essas duas perguntas. Tem uma noção aí se a persona está clara, se ela está definida, e se você já achou algum lugar onde essas personas se encontram. Então, eu faço um filtro de busca por rede mesmo, internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, e não tem, por enquanto, a metodologia que eu uso igual eu estava conversando com o Gustavo, ele vai me passando algumas dicas. A gente começou focando em restaurantes aqui da Redondeza,
e depois, logo após, a gente foi passando para... A gente não tem um público-alvo específico, a gente só oferece para o micro e pequeno empreendedor. E seja ele restaurante, loja de roupas, móveis, construção, enfim, a gente não tem um consumidor certo, assim. Maria Clara, pode trazer a sua. Ela, na verdade, ela era bem parecida com a que o Beto trouxe, que era sobre que eu não tinha tido clareza de quem era o público, mas eu tenho agora uma outra nova que é exatamente como é que são esses benefícios e como eles são apresentados, assim, exatamente como é que é feita essa comunicação. Primeiro eu mando uma mensagem, uma copy, né? Eu tinha até mandado para o Gustavo também, a gente sempre tá sempre conversando. Eu abordo uma mensagem ali, bolo uma mensagem de como isso daí ia trazer como benefício para a empresa dele. E eu tenho esse problema no Instagram, né? Todo mundo acha que tem. Quando você não segue não só Instagram, mas Facebook também, quando você não segue, a pessoa não te segue, ela aparece como solicitação de mensagem. Muitas das vezes, quando ela lê, mas não consegue, não aparece para mim que foi visto. E o que eu mando é um texto pronto, basicamente, assim, voltado às vezes para um tipo de comércio, ou então um empreendedor específico, que a gente tem muita indicação também. Quando é assim, eu já bolo ali na hora. Mas, no geral, eu monto um texto pronto e eu tenho até ele aqui. Se quiser, eu até coloco aqui no chat depois para ilustrar, né, o que eu estou falando. E tento abordar por ali. Desde o início eu já tento esse contato, né? Alguns respondem, a maioria responde, né? Mas só que alguns eu não consigo nem saber se visualizou. Você pode pôr no chat, por favor? Vou colocar. Porque assim, o que eu queria saber era exatamente os benefícios, né? Mas eu quero... Tá. Não, sim, eu vou te passar também, te Mas esqueci para dessa poder pergunta. ver o discurso, até para melhorar o discurso. Então, se você puder pôr, vai me ajudar bastante. Só deixa eu pegar aqui, que ele está gravado aqui no meu celular e vou mandar no WhatsApp. Aproveita que tem os especialistas aqui em comunicação hoje. Enquanto isso, o Renato quer trazer. Renato, uma pergunta? Mais ou menos a questão dos benefícios, mas principalmente a clareza do que é esse produto que está sendo levado, né? Eu, por exemplo, eu participei daquela apresentação, né, da plataforma, ouvi e tal, né, no final até cheguei a uma conclusão bastante legal e tal, mas eu sinto, né, que não é uma coisa assim tão trivial para se entender, né? E até, não sei como é que a gente vai ver, como é que ele apresenta os benefícios, mas assim, eu como empresário, ainda mais hoje, né, que os empresários estão com uma dificuldade enorme de sobreviver, né? Então, hoje, a abordagem, né, ela teria que ser assim, muito assim, pragmática, muito incisiva, né? Do que, eu não sei exatamente, viu, Gustavo, assim, se é uma abordagem, se você vai ter um benefício, porque aí a outra empresa vai ver você e você vai ter visibilidade e tal. E o cara está lá com a corda no pescoço, hoje, né? Estou falando hoje, porque a gente tem que analisar o contexto também, né? Então, o contexto hoje é um contexto de crise, né? As organizações estão com dificuldades, né? Então, a forma de abordar hoje, eu entendo que ela tem que ser uma forma assim que ajude a empresa não só com o que ela faz normalmente, mas, se possível, uma coisa que ajude a ela sobreviver e sair dessa crise, né? Enfim, né? Então, essa que é a minha... Então, eu até coloquei isso no meu texto também. Eu até cheguei a pontuar aqui num parágrafozinho aqui, eu cheguei até a pontuar esse ponto, né, no caso. Mas só que parece a percepção que eu tenho é que
parece que um receio da parte deles, porque talvez, igual eu converso muito com o Gustavo também, ele me passou isso, vender inovação é mais difícil, e parece que eles não conhecem muito, ou então ficam meio com o pé atrás para tentar algo novo, assim, para às vezes aumentar achar que isso realmente vai aumentar o rendimento, ou então as vendas, enfim. Esse é o que eu sinto, é o retorno que eu sinto, né? Legal. Alguém tem mais alguma pergunta ou a gente pode ir para os palpites? Eu tenho. Mais duas mais perguntas. Vamos lá, Maria Clara e Renato. O uso atual da plataforma, se tem clientes, qual o volume, assim, eu não acompanhei, tá, o movimento de mudança, mas se já tem clientes que estão usando, o volume de uso, se tem caso de sucesso para ser narrado. Então, essa é uma pergunta que eu sofro bastante também. Eu abordei um cliente esses dias e ele me perguntou isso. Como é muito novo, a gente tem que dar exemplo de outras plataformas que dão certo. É isso que eu tenho passado. Eu falo, a gente tem uma empresa, a empresa começou segunda-feira, a gente ainda não tem muito resultado para passar, mas de acordo com essa metodologia, traz retorno. A gente consegue provar o retorno que isso traz. Aí esse mais ou menos isso que acontece assim com a gente. Ficar um gancho aí nessa pergunta da Maria Clara. Na verdade, a gente ainda não tem, né, nenhum case, a plataforma realmente ainda não converte. A ideia é que isso venha a acontecer. A gente não tem esses dados, essas informações. Por isso, até esse processo de maturação que essa plataforma se encontra nesse momento, né? E o processo que ela está também de inserção de membros, né? Primeiro a gente aqui do clube, para que a gente possa ter um caminho para nos encontrarmos, né? Em vias de negócios enquanto clube. E isso vai, logicamente, na medida em que a gente vai avançando, né? Dando um passo atrás de outro passo, a gente vai começar a coletar esses dados, até porque a própria plataforma ela nos estratifica isso, ela nos dá ali as conversões que são realizadas no seguinte aspecto. Ela não me diz o quanto em valores foi comercializado através dela, mas ela diz quantas pessoas compraram da sua marca, chegaram até a sua marca e utilizaram o benefício que você está oferecendo através da plataforma. Na medida que a gente for tendo mais massa, né, mais uso da plataforma, vai se tornando mais fácil, porque a gente pode acreditar, né, dar credibilidade ao que está acontecendo com base nos resultados que ela gera. A princípio, a gente precisou se basear em outros tipos em outras plataformas que fazem serviços similares, tá? Só para você entender, Maria Clara, que você não estava, né, no último encontro, quando a gente falou da plataforma, a gente pensou nesse ambiente exatamente para a gente poder transformar, né, todo o sonho em um lugar onde a gente pudesse viabilizar isso, transformar em negócio e a gente pudesse, de fato, colocar em prática aquilo que todo mundo deseja nos seus negócios. E essa plataforma, para ela ter tração, a gente optou em fazer uma contratação de uma plataforma pronta que trouxessem outras marcas já consagradas do mercado para poder gerar interesse e engajamento das pessoas nessa utilização. É lógico que a gente tem interesse muito grande em trazer negócios que estejam conectados por um propósito, né? O mesmo propósito nosso, da sustentabilidade. E esse é o objetivo ideal que a gente quer colocar como objetivo da plataforma em si, e muitas outras coisas que virão, né? Moedas próprias, enfim. Aí a gente vai poder, quando tivermos tração em massa, nós vamos poder usá-la como um laboratório de muitas coisas boas que a gente vai construir aqui dentro. O Renato tinha mais uma pergunta antes da gente ir para os palpites? Acho que pode ir para os palpites, já que eu já dou meu palpite. Acho que é mais um palpite do que uma pergunta. Então pode começar com o palpite. Posso?
é o seguinte, eu acho que como qualquer novo negócio, qualquer novo produto que seja apresentado no mercado, ele é muito difícil de entrar, né? E o empresário, ele está sempre sendo bombardeado com coisas novas, coisas boas, milagrosas, né, que vai resolver o problema dele, né? E eu, né, na Petrobras, então, a gente recebia muitas ofertas, muita coisa assim que... Então, o empresário fica com o pé atrás, viu, Gustavo e Douglas, né? Isso não... Até a gente, né, quando ligam para a gente, querem oferecer... Hoje mesmo a Claro me ligou para oferecer um super pacote, não sei o quê, e eu, normalmente, eu já despacho, né? Mas hoje eu resolvi ouvir e realmente era um pacote muito bom, e que eu contratei esse pacote, entendeu? Que era vantajoso para mim. Mas, assim, a gente, né? Eu acho que a questão da gente gerar uma empatia com esse cara aí, a gente precisa entrar na cabeça dele e saber o seguinte, o que esse cara pensa, né? Porque, assim, né? Eu falo, poxa, se as escolas fizessem um sistema de gestão, seria uma coisa maravilhosa, porque ia ter isso. E eu posso dar milhões de vantagens, entendeu? Mas a escola fala assim, pô, esse troço não tem nada a ver comigo, não é comigo esse troço, né? É aquela história que eu falei uma vez, né, de atravessar a velhinha à força, né? E outro dia, conversando com o Gustavo mudou um pouco isso, né? É o tal de construir pontes. Eu acho que a ponte que é a chave do negócio, entendeu? Mas a gente precisa entrar um pouco na cabeça. Por exemplo, é microempresário? Tá legal. Como é que é esse microempresário? O que ele tem? O que ele pensa? O que ele precisa, né? E o meu produto ajuda alguma coisa a ele? De verdade, assim, e assim, curto prazo, né? Tem que ter alguma coisa que chame a atenção dele no curto prazo, para depois você entrar com aquelas coisas assim que são até mais importantes, né, do produto de vocês. Que eu já estou considerando um produto nosso, viu, Gustavo? Mas isso é um detalhe importantíssimo, porque de fato o nosso projeto é para ser trabalhado como clube de cada uma das empresas que está aqui dentro. Ele não é um clube de uma empresa. Ele é o clube da minha empresa, ele é o clube da sua empresa, ele é o clube da empresa da Márcia, do Beto, da Maria Clara, de todo mundo, né? Porque ele gera benefício individualmente, embora trabalhado coletivamente. E esse que é o barato dele, é economia criativa, de certa forma. Então, Olha, Gustavo... só um detalhezinho só, desculpa, Deise. Pode falar. Eu acredito nesse projeto, que eu conheço as pessoas, né, porque eu convivi um pouquinho antes com elas, né, e sei da seriedade e tal, né? Mas e quem não conhece? Eu ia falar duas coisas também, Gustavo. Uma, a gente promover mais ele internamente, primeiro, para poder ter MVP, para poder ter case, para poder ter negócio gerado na plataforma. Eu vou dar até um exemplo que eu e Maria Clara participamos juntos, foi um projeto que nos conectou, inclusive, de uma plataforma de trocas, chamada Plataforma Permuto. Ela é uma plataforma que só faz trocas, tanto de pessoas físicas como para pessoas jurídicas, tá? E ela tem uma quantidade de pessoas, mas não tem muito movimento, eles têm um problema de movimento. Né? E o que acontece? A gente mesmo, eu e Maria Clara, temos saldo lá, e de vez em quando a gente movimenta internamente entre nós, porque várias de nós estamos lá e a gente acaba, uma compra coisa da outra e movimenta em troca de permuto e sempre paga a comissão para eles, mas justamente para movimentar. Então, acho que esse movimento de você estar dentro do negócio e estar movimentando é uma campanha mesmo que a gente tem que fazer aqui entre nós, com mais clareza, eu acho, porque acho que também esse teu movimento de já ir para fora, não vou falar, acho que, ok, já tá aí, né? Já tá, é o que temos no momento, mas eu acho que tem que ter um movimento forte dentro também. E esse movimento de ir para fora talvez seja mais efetivo, respondendo a pergunta do Douglas, procurando grupos mesmo de empreendedores onde você possa mostrar um pouco mais, né? O que está sendo feito, comentar, falar, fazer um post mais completo e as pessoas possam ver ali, como você começar a fazer um relacionamento dentro de um grupo. O Facebook tem muito grupo de empreendedores, né? Até porque ele comentou dessa questão do ambiente, está difícil de ir lá oferecer pessoalmente.
É uma crença que a gente tem, porque você está acostumado a ser um representante de vendas que vai lá, bate na porta e oferece. Mas nesse novo momento, tem um monte de grupos de vários lugares do Brasil, você pode vender para qualquer lugar, você não precisa ir pessoalmente. Ali você tem um monte de grupos que talvez sejam muito mais efetivos. Você não vai ter esse problema da pessoa não te aceitar, não ver, ela está vendo lá no grupo, né? Você está lá oferecendo alguma coisa para publicamente. Então é um palpite aí. Agora eu passo a palavra. Quem vai primeiro aí da fila? Alberto ou a Maria Clara? Eu posso ir. Porque eu estou acabando de estruturar o que eu vou dizer. E eu imaginei que você ia preferir me ouvir antes. Eu tenho alguns mentorados e também já passei por algumas startups, né? E o universo da startup, ele tem muita coisa do comunicar o que ninguém sabe o que é, né? E é uma dificuldade muito grande. E quando a gente começa a estruturar a operação comercial da startup, a gente conversa com o mercado para ouvir, não para dizer. Então, eu acho que eu não tinha olhado sobre esse ponto de vista. Eu acho super pertinente o que a Deise falou da movimentação interna. Aí eu acho que é legal a gente sentar num outro momento para pensar em como criar essa movimentação interna no grupo. Mas quando a Deise falou dele ir para os grupos, que foi o que eu perguntei antes, ela falou assim, para mostrar mais. Eu acho que antes ele tem que ir para os grupos para ouvir mais, para entender de fato o que essas pessoas estão precisando nesse momento que a plataforma pode oferecer para eles. E que se alinha com o que a premissa, a missão da plataforma oferecer. Porque se a gente não ouve o nosso público, a gente não sabe o que esse público quer de fato, tá? Hoje logo antes, assim, só deu o intervalo de eu jantar, por isso que eu comi a minha sobremesa no chocolate no início da conversa, mas eu mentoro um mentor que é meio sócio meu, e eu acompanho uma mentoria que ele dá para uma startup que está num scale-up super interessante, mas eles estão com esse problema de comunicação com o mercado. E eles queriam já alavancar tudo de uma vez, automatizar processo. E o Steven Blank fala no 4 Passos para a Epifania que se você escala um processo que você não conhece, você está escalando um fracasso. Não acho que a gente está falando em automação de processo aqui, em escalar, mas ouvir o mercado é essencial, porque a gente existe para o mercado. O mercado vai mostrar para a gente, é o que eu comentei no último encontro, do meu trabalho no Instituto. Eu tinha uma premissa de algumas coisas, o mercado está me pedindo outras. As duas coisas se relacionam com o meu propósito a partir da hora que eu resolvi ir para a educação. Mas o mercado me enxerga como alguém que abastece bem mentores, e eu queria trabalhar com EAD. São duas coisas diferentes. Então, o mercado está me pedindo uma coisa que eu não tinha enxergado o que o mercado queria. E talvez, na hora que ele for conversar com o mercado, ele vai enxergar do mercado mais possibilidades, inclusive, de oferta que fazem parte do nosso propósito e que a gente não está comunicando para ele. E isso tem a ver com o que acho que foi o Renato que disse, de entender como que esse cara pensa e de construir as pontes. Mas essas pontes, elas são para onde? Eu estou querendo atravessar a velhinha com a ponte, mas eu estou perguntando para quem está lá do outro lado, aonde que ele está, já que eu não estou enxergando direito onde é que ele está, eu preciso ir lá perguntar onde é que ele está, né? E construir em conjunto com essa pessoa o MVP. E aí a gente chega num outro ponto. Quando você fala sobre novidade com algumas pessoas, tem gente que não gosta, mas tem gente que ama uma novidade. É uma parcela muito pequena da população, mas tem gente que tem um sangue early adopter. Você fala assim, eu estou experimentando fazer um negócio, a pessoa já fala, eu topo. Você não precisa nem falar o que é, que a pessoa já topa. Entendeu? E isso é muito comum de comerciante, porque comerciante cada dia vai ser diferente. Um dia vai ter pandemia, no outro dia vai ter enchente, no outro dia vai ter manifestação contra o presidente, vai estar tudo danado todo dia, e ele está lá com o negócio dele aberto do mesmo jeito. Então, geralmente, ele tem esse olhar de early adopter, ele gosta do novo, do diferente. E se a gente construir um discurso mais próximo da conversa e menos próximo da oferta, principalmente nesse momento que a gente precisa ouvir mais o que ele tem para dizer, eu acho que vai ser mais produtivo. E só para fechar, né, já que eu já falei para danar, eu vi o teu pitch, você colocou aqui, e eu sinto muita falta da proposta única de valor, que a gente fala em copywriting, e eu sou um hacker do anti-marketing.
principalmente depois que eu descobri, através de vocês, que existe o slow marketing, que eu conheci o slow living, slow fashion, eu virei um embaixador e eu quero entrar lá e fazer tudo acontecer ao contrário, porque a gente tem que humanizar as relações. É por isso que eu gosto da Ana Maria Clara, porque ela também vem assim com maçarico aceso para destruir toda essa coisa sacana. E a gente tem sempre uma proposta única de valor. E o teu pitch está tentando oferecer alguma coisa para o cliente, só que ele não está oferecendo a proposta única de valor, que não está identificado. O que é essa plataforma, no nosso formato, no nosso uso dela, oferece de forma única para essa pessoa? Porque daí vai gerar a conexão verdadeira com ela. E vai te fazer, quando você vê que a pessoa não relaciona com aquele valor, você desqualifica, porque funil de venda não é tubo, é funil. Vai ter gente que não vai descer o funil. Então, você manda mensagem para 100, você não vai ter resposta de 100, isso é normal. O que importa é que, se você tiver resposta de 80 e desses 80, 60 passarem para a etapa seguinte de qualificação, que eles estejam realmente alinhados com o propósito do que a gente faz e que eles estejam conectados com isso. E aí, por isso você tem que entender sempre com funil. Tá? E aí, Gustavo, a gente pode marcar, sim, de seguir conversando, tá? A minha agenda tá maluca. Eu não dei nenhum palpite porque eu estava como ouvinte junto com o Renato, porque eu já embarquei no projeto dele. Ontem eu entrei numa comissão da Associação Comercial voltada para proteção de dados, por conta de um outro projeto que eu participo. Eu tô assim, precisando, depois disso tudo, eu tô precisando aprender a ganhar dinheiro, tá? Uma das coisas que eu tô tentando fazer para cá. Mas eu tô envolvendo com muita coisa que é do meu propósito, então eu só chego em termos de energia, assim, vital, cansado, mas muito estimulado no final de todo o dia. Legal, Beto. Sempre pontual. Tá muito baixo aqui, Gustavo. Piorou. Piorou, agora ficou mudo. Não sei se ele botou a mão em cima Estão me ouvindo? Tá baixinho, mas agora, parece que é o microfone. Agora tá ouvindo? Melhorou. Sempre pontual, Beto. Maria Minha Clara vez, quer trazer? Sua Beto vez. e Maria Clara, né? Beto e a Maria Clara, eles vão assim direto na veia, né? Ô Beto, consultoria muito foda essa que a gente dá, quer saber? Assim, é bem poderosa, assim. Vamos criar um produto chamado 15 minutos que valem a pena, um negócio assim, ó, pra gente fazer, porque vai ser muito punk isso agora. Aliás, eu te admiro cada dia mais, Beto. Você chegou Obrigado, onde você falou o que eu achei que você ia dizer, achei o máximo. Obrigado. Douglas Gustavo. Primeira coisa que me chamou muita atenção. Produto em lançamento tem uma questão de confiança. Assim, na hora, na lata. Ainda mais se ele for um produto de inovação. E as pessoas têm medo, o cérebro foi preparado para ter medo. Aí a pergunta é, e como gerar confiança? Como que eu gero confiança? Aqui o que me surgiu rapidinho foi, eu tenho que confiar em quem faz, porque ainda não está pronto, ainda não está testado, está em teste. Mas se a pessoa que faz me inspira confiança, e aí me chama muito a atenção a fala do Renato. Eu confio em quem faz. Então a primeira coisa que fala é aportar confiança e autoridade em quem faz. Né? É nessa rede que a gente entra. A segunda é do modelo. E aí o modelo de quando você não tem, você ainda não entregou, é você dar garantia. Se não der certo, o que acontece? Você tem que ter isso no mapa, né? E da tecnologia. Se você já está usando uma tecnologia robusta e já validada, mas você está fazendo uma alteração da fórmula, eu não sei, tá? Estou chutando aqui pelo que você falou. Mas você está fazendo uma alteração do modelo de negócio, mas a tecnologia que está por trás dela já é funcional e você tem provas disso, usa o nome. Fala. Ninguém vai ficar sabendo se você não contar. Isso é uma das coisas importantíssimas. Então, tem marca grande que usa a mesma tecnologia, é a mesma tecnologia que a marca A usa. Isso dá confiança. As pessoas é dinheiro que a gente está falando. As pessoas têm, ainda mais com pouco dinheiro na praça, as pessoas têm medo de colocar dinheiro onde elas não têm confiança, né?
Uma outra coisa que veio muito forte para mim foi sobre o benefício. Não está claro para mim o benefício. Nem no pitch, em nenhum momento eu vi benefício. Então, assim, tá, eu ganho o que com isso? Vou por dinheiro, ganho o que com isso? Aí, assim, um benefício importante, a própria rede, né? A gente tem um clube, então as trocas, olha aqui, olha o poder de uma palpitaria, né? Como é importante. Cara, o valor disso, se a gente pegar as nossas horas profissionais que a gente está colocando aqui, o cara está saindo com uma consultoria muito cara nessa sessão de palpitaria. E então isso é um mega benefício, que tem que ser colocado, que existe uma rede de apoio forte, fortalecida e que faz a coisa acontecer, que você vai encontrar abertura para suas dúvidas, para seus problemas e que essa rede se apoia, isso é super importante. Essa inteligência coletiva, né, que eu estou chamando. E eu acho que tem uma coisa que tem que ser colocada, que eu também não vi narrada, que é o customer success. É o sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Eu comprei, meu objetivo é, o que eu estou te oferecendo é venda. Como é que eu me empenho na tua venda? Que elementos na minha estrutura de negócio garantem que eu vou vender? Porque assim, eu não basta vocês têm, quando eu decido por esse modelo de negócio, você não tem um cliente, você tem 2. E isso tem que estar muito claro. Você tem a venda para quem está comprando a plataforma e você tem a venda para quem está usando a plataforma. E se não tiver uso da plataforma e não tiver número de conversão, os caras vão embora. Então você tem 2 prospects para se preocupar. Você tem a venda para entrar, de quem está pondo o produto, e a venda de quem está tirando o produto. Faz sentido o que eu disse? Porque um dos grandes erros desse tipo de que é um modelo marketplace é esquecer que tem que atrair o cliente do cliente. E esse talvez seja qual é a estratégia de negócio para o cliente do cliente. Na hora que você fizer essa estratégia ter brilho, que nem diamante, o cara te compra, porque é o que ele quer vender. O problema a ser resolvido desse cara é super simples. Eu quero vender. Eu quero vender. Eu estou falando de mim, inclusive. Eu quero vender. E eu não tenho expertise para isso. É uma das coisas que eu mais quero entregar para o mundo vende aí para mim. Tem 2 coisas que eu quero entregar para alguém fazer para mim. Uma é vendas, a outra é o administrativo financeiro, que eu pago para alguém fazer, na boa, porque eu gosto de fazer o resto. Se vocês resolverem essa dor, eu vendo para você e garanto o teu sustento, cara, eu não somente vou me engajar com você, vou fazer você ficar enorme, porque eu vou falar para todo mundo que você resolve meu problema, mas para eu aceitar isso, pagar por isso, como que você garante isso? Então, o que vocês precisam fazer um mapa disso para isso funcionar, para mostrar, olha, é assim que a gente está fazendo funcionar. E depois que você convencer algumas pessoas que isso vai funcionar, fazer funcionar, porque aí tem que funcionar, né? Então, mas para fazer o encantamento é isso. E aí o Beto trouxe a palavra que eu queria, que era o early adopters. Não adianta caçar, não adianta sair caçando qualquer um. Tem estudos que dizem que inovação trabalha com um gráfico que é a curva da inovação, né, da adoção da inovação. E os early adopters, eles de fato existem, e eles representam 2,5% do seu público total. E se você está nessa fase de implantação, que não é nem tração, é implantação, o teu foco é 2,5% do público, que são os early adopters. Aí vem o segredo. Como é que eu atraio o early adopter? Pela causa. Não é sair atirando a esmo, é na causa. Então, quando fala da proposta de valor único, quando fala que... E aí, de novo, não é qualquer um. Os valores do clube, os valores Deixa eu pegar o pitch de novo, que agora me deu branco no nome. São os valores da simbiose que são o diferencial. São e aí volta para a confiança no fundador, né? Por que essas pessoas não estão juntas? Porque elas acreditam que o mundo é diferente. Aí eu preciso ler o resto, né? Porque o mundo é diferente, porque dá para fazer de um jeito que não agride o planeta, e aí a compra vai ser decidida aqui e não vai ser decidida aqui. O early adopter, ele vai adotar a causa, ele não vai adotar... Isso não sou eu que estou falando, não, é o Simon Sinek que está falando, eu só estou repetindo.
são todos os caras que mandam muito bem de venda com propósito ou de iniciação de comunidades. Aliás, o gráfico, quem cita o Comece pelo Porquê está citado o Early Adopters e a curva de... Eu não estou com ele aqui. E a curva de implantação está citada no Comece pelo Porquê, inclusive. Ele fala isso. Então, o pitch, esse processo de venda, esse processo, ele começa assim. Você acredita em que o mundo pode ser melhor? E você acredita que é possível vender? Você ter prosperidade num mundo melhor? Nós temos a plataforma que te entrega isso. Pergunta se não vai vender. Já dei, tá me devendo uma, tá? Já te dei a frase de venda. A plataforma é sua também. Não tem problema, eu fico muito feliz de fazer isso. A plataforma é sua também. Não entrei ainda, Gustavo, eu não recebi o e-mail, eu fui procurar, não achei. Isso é outra coisa, hein? Se já mandou para as pessoas, tem que checar. Você precisa de base. Tem uma base pronta, tem que ter base. É processo, é muito mais processo do que de fato. Essa parte da argumentação, ela não é tão difícil, mas os processos têm que estar bem vistos, porque às vezes a gente tem pérolas na mão que a gente não cuidou, e elas estão indo embora. Aqui você tem uma massa de pessoas super dispostas a fazer a base de teste, e estão felizes da vida de te dar retorno, de fazer essa validação com você e de estarem que precisam. Cara, a gente precisa dessa plataforma, muito, muito. Eu quero tudo que eu quero é ter uma equipe de vendas funcionando a meu favor, assim, de verdade, porque é um trabalho que é menos para eu fazer. E a gente está doido para isso, mas assim, eu lembro de ter dito, vai chegar um e-mail para você. Não sei se chegou, não vi lá no meu spam. Chegou então, no alguém nome fazendo isso? Maria Clara. Para mim chegou com o nome de sim. Talvez. Então, outro e-mail para mim é um inferno. Eu não vejo direito e-mail. Então tem isso do aí é a experiência do usuário, né? Uhum. Também tem a experiência do usuário para ser enxergada, porque isso é responsabilidade da gente para enxergar. O mundo está cada vez mais omnichannel, mas aí verificou que não chegou, não chegou por quê? Tem o contato, manda uma mensagem. Ficar só no e-mail e no sistema, nessa fase de ajustamento, às vezes ela pode ser um problema, né? Eu tô falando da minha experiência, mas eu também, assim, eu fiquei com muita vontade quando você falou no grupo, mas eu realmente não corri atrás. Não fui correr atrás por uma série de situações que vi, mas eu não vi nada que me chamou a atenção no meu e-mail. Eu teria aberto, eu já estava sabendo de quem era, né? Eu vou procurar se veio como sim. Mas Amanhã então aí já fica. Porque assim, a gente estabeleceu de um envio dos e-mails segunda e terça-feira e na sexta-feira checagem e reenvio. Então é provável que amanhã quem não a recebeu ainda vai receber novamente e uma nova informação nos grupos pedindo, né, para confirmar os e-mails para que a gente consegue aqui, o Átila achou. Para que as pessoas possam confirmar e, de fato, dar sequência nisso daí, porque é essencial. Recebi, mas recebi assim, vamos lá, mas recebi assim, cadastre-se na plataforma sim. Eu não estou sabendo que isso está ligado com o Clube Método. Porque você não estava no encontro, mas faz sentido o que você está falando. Não, mas assim, por exemplo, eu perdi a apresentação, eu só estou sabendo que vai chegar um e-mail. Eu não sei que chama assim. E aí é muito mais a gente enxergar e falar assim, o seu clube de vantagens do Clube Método, se a referência ao Clube Método. Mas aqui é só um ajustezinho, e é uma coisa super fácil de fazer, um ajustezinho do assunto do e-mail. A comunicação, ela é feita para o outro. Eu posso ter as melhores intenções e falar tudo o que eu quero, e é isso que eu oriento. Mas quando a gente fala, mas se não fizer sentido para o outro, a comunicação não se estabeleceu. Porque a comunicação é um processo que tem 3 pontos, né? O emissor, a mensagem e o receptor. Se o receptor não recebeu, não tem comunicação. É muito simples isso. Então, se essa mensagem não fez sentido para quem recebeu, perdeu energia, perdeu o trabalho. Esse tem que ser. Então, é bom enxergar isso. Isso vale para qualquer negócio, né?
É bom enxergar isso para ver se essa comunicação está fazendo sentido. E isso é um dos exercícios de copy cadê o Felipe? Um dos exercícios de copy mais comuns de ser feito é chamada de assunto arrasadora. Porque para chamar atenção. Aliás, isso que a Maria Clara está falando, ela é uma coisa capital, né? Eu era assistente de um gerente executivo de uma área e não saía nada dele para a comunidade, para dentro ou para fora, né? Alguma mensagem, alguma coisa, que não passasse pelo pessoal da comunicação. Porque nós, técnicos, né? O profissional que está envolvido com aquilo, né? Tem certos termos, tem certas coisas que a gente fala que para nós assim está super claro. Agora, você bota isso na mão de um jornalista, né? Ele vai ler, pô, Douglas, mas o que é isso que você está falando aqui? Entendeu? Então, transformar essa linguagem numa coisa que a gente entenda. O pessoal da qualidade teve muito esse problema no começo, entendeu? O pessoal falava qualitez, né? Ninguém entendia o que a gente estava falando, né? E aí depois foram simplificando, né? Quer dizer, falando uma linguagem que as pessoas entendem, né? Não adianta você falar uma linguagem técnica aí que, rapaz... E, aliás, só para dizer, acho que eu não recebi o e-mail também, não. Apesar de você ter dito que eu recebi, mas acho que eu não recebi, não. São de casa para todo mundo. Na hora que o Douglas conversa com o público, ele entende a comunicação que chega lá também. Por isso que é importante ele conhecer o público dele. O começo, essa fase inicial, a gente tem a sorte de já ter um grupo que economiza muito nesse sentido. Apesar de ir para outro público, né? Porque aqui a gente já está falando de uma comunidade que já em si ela tem alguns princípios de coesão. Mas um dos pontos importantes de ir conversar quase que um a um e de entender o comportamento das pessoas em grupo é justamente ver como que elas se comunicam. Ver como que elas se comunicam, como que elas expressam o que elas precisam e como que isso impacta no dia delas. Porque daí você consegue construir o que a gente vai estruturar na copy, né? A gente às vezes tem medo de falar da copy, porque a copy virou um trem do mal, mas ela pode ser uma copy do bem, né? Nessa comunicação efetiva, assim, né? que gera conexão. Então, se você falar de uma dor que o cara não percebe que tem, se você falar dessa dor sem ser através do vocabulário, da maneira como ele identifica que você está falando com ele, não vai funcionar. Isso só tem como saber se comunicando de fato com ele. Essa fase ela é muito difícil. Eu trabalhei numa startup, eu fui para lá, eu fiquei lá entre 6 meses. Foi entre outubro de 2018 e abril de 2019. E eles tinham um problema de comunicação, eu fui para campo, nossa, mas eu falei com muita gente. No final, eu consegui trazer um grupo grande, e era mais difícil porque era um produto muito grande. Então, você conseguia um early adopter de um produto, e o nosso foco era empresa grande, o que eu identifiquei no final é que eu precisava falar com o pessoal de inovação aberta das empresas grandes, porque eles conseguem amortizar o risco para essas empresas grandes. E eles conseguem fazer a tradução dessa comunicação do que a empresa está precisando e a startup entrega. Mas a startup não sabia falar. Cada vez que eu ia falar com um cliente era um pitch diferente, só que eu não conseguia simplesmente falar com o cliente. Eu fazia às vezes 80 ligações num dia, mandava e-mails personalizados, mas eram centenas por semana de contatos no LinkedIn até conseguir conversar com alguém, porque era um produto muito grande. A gente está falando de um produto, não que ele é um produto pequeno, mas não é um produto de ticket alto, e é um lead que tem uma barreira de conexão muito menor, né? Então é mais fácil de quebrar essa barreira de conexão, mas é preciso conversar um a um no começo. Gente, a gente já conseguiu, já passamos um bocado do tempo. Só falar mais uma coisa, Deise, mas uma frase, então, Maria Clara. 2. Não faça um textão. Você não inicia diálogo numa DM, numa mensagem direta. É um equívoco mandar um textão. E nem no WhatsApp. A primeira coisa que você manda é alguma coisa que atrai a pessoa para ela conversar com você. Conversar com você. E aí depois você começa a... É isso que você não precisa conversar pessoalmente. Você pode conversar
um a um, também por escrito, mas que seja uma conversa. Então, você se apresentar, falar que você quer conversar com ela, que você pode ter uma estratégia interessante para resolver um problema dela de vendas. Isso é uma forma de você dialogar com a pessoa. Então, é que eu tinha esquecido de falar do textão. E o textão em bloco, ele mais afasta do que atrai. Normalmente, textão, as pessoas já batem o olho e falam, não quero saber disso. E uma coisa que você vai perceber por vocês mesmos, que é um comportamento que você também tem. Se você tem esse comportamento, não repita com o outro. É uma boa dica. Boa dica essa mesmo. Gente, foi ótimo, né? Queria registrar aqui boas-vindas para a Lisley, que está aqui pela primeira vez, e o Douglas também. Gustavo, Douglas, foi legal para vocês as dicas? Para mim foi ótimo. Me ajudou muito. Maravilhosas dicas. Como a Maria Clara disse, a gente está tendo aqui consultorias absurdas. Muito bom. Lisley, parabéns, obrigado por ter vindo. Douglas, obrigado também. Volto para a Daisy. Daisy? Cadê a Daisy? Travou mesmo. Gatinha da Daisy deve ter derrubado o computador. Vontade de tirar a foto do meme. Não, ainda bem que ela que travou numa posição bonitinha. Deu para enganar a gente. Eu fiz um curso que toda vez que a facilitadora travava, o pessoal falou assim, gente, print e faz o sticker dela para mandar no grupo. Fizeram isso mesmo, cara. Tem umas poses ótimas. Ruim quando você trava no biquinho. Maria Clara. Oi, Márcia. A Lisley é minha prima. Ela tem 30 anos de cultura inglesa. Ela ajudou o projeto de implantar as aulas online na cultura. Ela é pós-graduada em psicologia positiva. Ela estuda a saúde mental e emocional nas organizações. Ela é uma excelente parceira. Nossa, só assunto que eu gosto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, foi um prazer estar aqui, gente. Adorei. Ideias maravilhosas. Estou com o caderninho cheio aqui. Que bom, que bom. Espero poder te ouvir da próxima vez. Ela já fez um workshop nos Estados Unidos. Que luxo! Quero muito ouvir. Que arraso. Gente, acho que a Daisy não falta. Eu acho que deve ter acabado a bateria dela. Nossa, fiquei até sem voz. A minha bateria já está acabando, Alberto. Hoje eu estou assim, ó. Eu também. Tá. A sua carinha também tá, de que a bateria está... Eu comentei no começo, eu não estava. Eu voltei a malhar essa semana, porque reabriu as academias aqui, né? E antes eu acordava às 5 horas da manhã, ia para academia às 6, né? Essa semana eu estou indo 7h30 e eu não ficando derrubado. Essa semana eu já até falei com muita energia. Estou me sentindo muito cansada essa semana. Essa semana eu estou realmente exausta. Mas vai melhorar. Acho que o Gustavo vai ter que assumir aí, né, Gustavo? A Daisy caiu a internet dela, ela me mandou um WhatsApp, ela está tendo dificuldade de voltar. A gente já extrapolou o nosso horário aí em alguns minutos. Então, vou encerrar agradecendo a presença de vocês. Verifiquem os e-mails, vamos lá responder, vamos fomentar esse trabalho conjuntamente, porque vai ser positivo para todos. E quinta-feira que vem, encontro no Clube Receitas, às 8 horas. Tá bom? Maravilhoso. Obrigado, gente. Boa noite. Douglas, estou torcendo muito por você, Douglas. Com toda a minha força. Obrigado, Maria. Se precisar, você pede ajuda. Pode deixar, já. Um beijo no coração, galera. Gustavo já. Vamos ver se a gente marca um horário na semana que vem. Beto, tô à sua disposição. Sábado já tô game over.
Tá bom, beleza. Beijinho. Gustavo que tá travando. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente.